NAD+. Vamos falar hoje sobre essa coenzima extremamente importante para o nosso metabolismo, para a nossa função mitocondrial, para a nossa disposição energética. Já lembrando que o NAD+, ele não é um peptídeo, tá bom, pessoal? Ele é uma coenzima e você vai entender todos os detalhes que você precisa saber sobre o NAD+, aqui, hoje, agora, na nossa aula do mundo hormonal. Então você já sabe, sem mais delongas, solta o disclaimer, pau no gato. Bora lá então, pessoal, vamos entender assim, né? Por que o NAD+, ele basicamente pode corrigir quase tudo. Não diria tudo, porque não corrige tudo, né? Infelizmente, nenhum peptídeo ou coenzima corrige tudo no nosso corpo, mas ele com certeza vai ajudar em muitos fatores aí que ocorrem dentro do nosso organismo, tá? Principalmente quando você tá com o seu metabolismo defasado, sem disposição energética. Então vamos entender primeiramente o que é o NAD+, tá? O NAD+, é conhecido como nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá bom? Então ele é uma coenzima. É uma molécula central da bioenergia, ou seja, ajuda enzimas importantes a funcionarem melhor, principalmente quando a gente está falando de disposição energética, tá? Então, basicamente, sem NAD+ suficiente no seu corpo, a célula vai reparar pior, vai regular pior, vai proteger o seu corpo pior e produzir de uma forma ruim a função energia no seu corpo. Tá? Então, muito por isso, às vezes você se sente defasado, tá? Metabolicamente, energeticamente, por falta de NAD+, tá bom? A gente já tem NAD+ no nosso corpo e a gente precisa reparar esse NAD+, a gente precisa tentar produzir NAD+, e o seu corpo às vezes não consegue fazer isso por algumas deficiências metabólicas. A gente vai entender tudo aqui, tá? Então vamos lá, por que o NAD+, ele importa tanto, tá? O que ele te ajuda aí a sustentar? Função mitocondrial, né, uma boa saúde das mitocôndrias, produção de energia, reparo no seu DNA, né, para evitar aí doenças, regulação do envelhecimento celular, defesa contra o estresse oxidativo, tá, principalmente processos inflamatórios, e melhora aí a sensibilidade insulínica. Tá bom? O NAD+, ele tem, assim, inúmeras funções para o nosso organismo funcionar de uma forma adequada, beleza? Agora, por que, né, que o NAD+, ele cai com o tempo no nosso corpo? Vamos entender aqui, ó. O ponto central aqui é o quê? A queda é fisiológica, tá, pessoal? Então, de certa forma, naturalmente, com o nosso envelhecimento, é normal que os níveis de NAD+, caiam, igual acontece com o GHK, né? Quando a gente tá envelhecendo, a gente tem menos GHK no nosso organismo, tá bom? Por isso que a pele vai ficando deteriorada e envelhecida, né? Porque tem pouco GHK. Enfim, ele tende, né? No caso o NAD+ aqui, ele tende a acontecer com a idade. Quanto mais velho você vai ficando, menos NAD+ você tem. E também piora, tá? Piora com a inflamação, dano e estresse metabólico. Então uma pessoa que tem um sono prejudicado, uma dieta ruim, não treina direito, tem uma vida sedentária, esse cara pode ver que todos esses tipos de pessoas que são sedentárias mesmo, assim, essas pessoas geralmente elas têm um metabolismo ruim, né? A pessoa vive cansada, fadigada e tudo isso lida-se aí com a falta de NAD+ no corpo. O NAD+ ele cai com o processo de envelhecimento e isso pode ocorrer por menor reciclagem, tá? Então a gente precisa reciclar NAD+, tá? O corpo faz essa reciclagem. Mais consumo, né? Um consumo desenfreado de NAD+, mais enzimas degradando e mais danos nas suas células, tá? Então é natural que quando a gente envelheça, o NAD+ realmente caia, tá? Simplificando, o teu corpo passa a produzir, reaproveitar o NAD+ de uma forma pior, gasta muito, né, sem uma eficiência correta e desperdiça mais também. Então, se não tiver uma boa dieta, bom treinamento, né, você não tá fazendo nada adequado, pode ter certeza que mesmo assim, fazendo tudo adequado, com o envelhecimento natural do corpo, você já vai perder NAD+. Só que se você não tiver a sua base, dieta, treino e sono bem adequado e alinhado, vai cair mais, você vai ficar mais cansado do que o normal, tá? Agora vamos entender, ó, as 3 grandes máquinas gastam NAD+, né, que usam, precisam do NAD+. Nós temos aqui o time da Sirtuin
sirtuínas, né, que eu falo que é o time da longevidade. Por quê? As sirtuínas, tá, pessoal, para quem não sabe, são enzimas, tá? Algumas enzimas aí que estão ligadas ao quê? Regulação celular, mitocôndria, né, melhora da mitocôndria, reparo celular, envelhecimento e elas dependem do NAD+, tá? Então as sirtuínas, elas dependem do NAD+, para que elas ajudem você a ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, se o NAD+ está baixo aqui, você pode ter certeza que todas essas funções vão estar prejudicadas, tá? Você vai acabar envelhecendo mais rápido, não tendo bom reparo muscular, né, de celular em geral, suas mitocôndrias vão estar defasadas, não vai regular nada no teu corpo. Vamos falar brevemente aqui da SIRT1, tá? Que é uma das sirtuínas que eu tô falando aqui. Ela ajuda na regulação metabólica e adaptação celular. Ela depende de NAD+, tá? SIRT3, muito importante para a mitocôndria. Ela também depende de NAD+. SIRT6, importante para o reparo do DNA, ou seja, para pensando aí em longevidade, evitar problemas com doenças mesmo, tá bom? Em resumo, turma, o que acontece? Essas sirtuínas são como mestres da manutenção e adaptação celular, tá bom? E quando o NAD+ está ruim, essas enzimas vão trabalhar de forma pior, beleza? Promovendo aí um quadro de envelhecimento não normal, tá? Não natural. É interessante faltar NAD+ no nosso corpo. Aí a gente tem as PARPs, tá? Que a gente pode chamar assim, ó, do conserto que pode esgotar o seu sistema metabólico. Essas PARPs, pessoal, são enzimas ligadas ao reparo de DNA, especificamente. Então elas entram em ação quando vem algum dano no seu DNA. Problemas disso aqui. Se existe muito dano, tá, no seu DNA, nas suas células, a PARP pode gastar muito NAD+. Como consequência, o seu sistema, né, metabólico energético começa a colapsar. Então, quem são essas pessoas que têm muitos danos no organismo? Pessoas sedentárias, com sobrepeso, obesas, que usam muitas coisas, né, de forma errada e acabam com o metabolismo. Então, em resumo, as PARPs são como mecânicos do nosso DNA. Continuando aqui, nós temos esse cara aqui também, ó, o CD38. É o ladrão do NAD+, né? Ladrão entre aspas, tá? Então, CD38 e aqui o CD157 são enzimas que degradam NAD+, tá? No caso, essas enzimas, elas vão aumentar com o processo de inflamação no seu corpo, tá? Quanto mais inflamação, mais essas enzimas, com o envelhecimento e simplificando, elas roubam mesmo o NAD+, para poder tentar funcionar, né? Aí nós temos, o que acontece aqui, tá? São esses carinhas aqui, ó, IL-6, TNF-alfa e PCR. Já falei em outros vídeos sobre esses carinhas, são marcadores inflamatórios, tá? O que acontece aqui? Quando nós temos deficiência metabólica, esses marcadores, eles tendem a estar muito altos nos exames, tá? Então, se faz um exame lá de IL-6, cara, está com alto sinal inflamatório. TNF-alfa, também, sinal inflamatório. PCR é um outro marcador, tá? Que é um marcador mais geralzão de inflamação no corpo. Então, sei lá, você tá com um furúnculo, vai acusar o PCR mais elevado, tá? Resumo, quando o corpo está mais inflamado, tende a ter mais CD38 e isso acelera o esgotamento de NAD+, tá? Por isso que não é interessante você viver com o seu corpo inflamado. Agora sim, pessoal, é importante que você entenda que não adianta também você às vezes usar um peptídeo ou uma coenzima como o NAD+, por exemplo, achando que vai solucionar todo o problema. Pode ser que você tenha uma melhora sim, só que você precisa adequar de forma correta a sua base principal, que é o quê? A sua alimentação, seu treino, sua qualidade de sono. Ou seja, você tem que sair do hábito merda que você tá hoje e ir para um hábito novo, que é um hábito bom, de qualidade de vida, tá? Você tem que pensar, visar peptídeos, coenzimas com qualidade de vida e não apenas, resultado para ficar com shape legal.
cara, shape é consequência de bons hábitos, tá bom? Bons hábitos, lógico, a galera usa hormônio também, usa peptídeo, usa, mas cara, toma hormônio e peptídeo e fica numa vida de merda, comendo tudo errado, treinando tudo errado, não dormindo bem, enchendo o rabo de cachaça. Faz isso aí pra você ver e usa bomba e peptídeo pra ver se você vai ter um shape legal. Não vai. Então, o seu hábito tem que ser totalmente renovado pra você ter um bom benefício de qualquer substância que você vá utilizar, beleza? Agora, como que o nosso corpo recicla o NAD+, tá? Porque a gente consegue fazer reciclagem de NAD+. Então, o corpo, ele tenta reciclar o NAD+, por quê? Isso acontece principalmente por vias de recuperação. Então, quando você tá todo cagado metabolicamente, teu corpo, ele vai tentar reciclar coisas para melhorar você metabolicamente. Teu corpo não quer te deixar mal, tá? E aí acontece por essa via de recuperação, que é a via salvagem que a gente chama. Essa rota depende muito da NAMPT, tá? Eu já falei dela aqui em outras aulas, mas vou explicar brevemente. A NAMPT é como uma enzima que ajuda a transformar o material usado em NAD+ útil de novo, tá? Então, essa enzima aqui, ela vai reciclar NAD+ para você. Só que para que tudo isso esteja funcionando de forma adequada, como eu sempre falo, cara, tem que ter uma base legal. Então, qual que é o problema aqui? Com a idade, essa via perde força, tá? A via NAMPT vai perder força e o reaproveitamento cai. Conforme você vai envelhecendo, mais cansado, mais ruim metabolicamente falando, você vai ficando. O seu corpo, tá? Entenda, o seu corpo não depende só de produzir, ele depende muito também de reciclar. Essa reciclagem também envelhece o seu corpo, porque dependendo de como você está metabolicamente, teu corpo vai ter que se esforçar muito para reciclar NAD+. E isso vai acabar trazendo um envelhecimento aí precoce para você. Então, envelhecimento, quando a gente fala de anti-aging, envelhecimento, peptídeos para anti-aging, coenzimas para anti-aging, a gente tá falando, cara, de muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, tá? Essa é a verdade. O processo anti-envelhecimento tá atrelado a inúmeros fatores. Agora, o que a deficiência de NAD+ pode estar causando em você, tá? Muitas coisas, beleza? E aqui vamos lá, ó. Menos energia celular, piora mitocondrial, mais fadiga, mais dificuldade de recuperação, mais resistência à insulina, pior função vascular, cardíaca, mais danos acumulados nas suas células, um envelhecimento mais rápido, mais acelerado. Pode ver que pessoas extremamente estressadas, que não comem bem, não dormem bem, elas têm um aspecto mais envelhecido e um cérebro mais vulnerável, tá? O que acontece? Com tudo isso, o seu corpo fica menos eficiente, logicamente, menos resiliente, mais cansado e menos adaptável. Ou seja, a falta de uma simples coenzima no teu corpo pode te trazer vários problemas de saúde e consequências metabólicas que podem aí até custar, cara, dependendo do quadro aí, pode vir a custar realmente a vida. Tá? Então, por isso que eu falo, não subestime, cara, a tua saúde, tá? Não subestime coisas boas que você pode utilizar para reparar danos que você está na sua saúde, tá? Então, agora vamos falar aqui, ó, de metabolismo travado, insulina, mitocôndria e um cérebro podre, né? O famoso brain rot. O que acontece aqui, ó? Mitocôndria, a mitocôndria é a usina da célula, ela que vai trazer toda a disposição energética, função energética, liberação de desempenho para o seu corpo funcionar melhor. Então ela ajuda a produzir energia, tá? O que o NAD+ baixo faz? Piora a oxidação de gordura, que a gente depende da mitocôndria para isso, piora a produção de energia e aumenta ROS. Tá? ROS são moléculas reativas, radicais oxidativos. Em excesso, mais desgaste, tá? Excesso de inflamação. Resumo da obra. Sem NAD+ suficiente, a usina não para totalmente, mas ela perde a eficiência e gera uma baderna no teu corpo. Tá? Metabolismo travado e resistência à insulina. Você engorda mais fácil, tem dificuldade de emagrecer, tem baixa disposição de energia, sente muito cansaço, tá? Muita
muito cansaço, tem mais fome e compulsão, que pioram junto desse contexto todo, glicose fica mais desorganizada no teu sangue por uma má sensibilidade insulínica. Resumo da obra: quando a célula funciona de uma forma pior, o metabolismo por inteiro responde pior. Isso conversa sempre aí mais com a resistência insulínica, tá? Por isso que muitas pessoas que, quando emagrecem, né, perdem bastante peso, melhoram tudo isso aqui, ó. Melhora todos esses quadros, tá? Isso geralmente é por conta da resistência insulínica. Cérebro envelhecido, brain rot, cérebro podre. Ativação de sirtuínas protege melhor o sistema nervoso. Lembra que a gente falou de sirtuínas ainda há pouco aqui na aula? Então, é isso. NAD+ participa de uma lógica ligada à proteção neuronal e manutenção molecular, tá? NAD+ cria uma proteção para o seu cérebro, tá bom? Melhora ele. Os vilões: tau e beta-amiloide. Que raios que é isso? Vamos lá. Proteínas associadas a desgaste neurológico em contextos de neurodegeneração, tá? Você não precisa ter uma doença para começar a ter neurodegeneração no seu cérebro. O álcool em excesso, maconha em excesso já causam isso aqui, beleza? Pois é. NFL, marcador de dano neuronal no sangue. Você pode pedir aí pro seu doutor, pro seu médico, tá? Pedir esse marcador para você avaliar se você está com uma possibilidade de dano neuronal. Tá bom? Resumo da obra: o cérebro também depende dessa manutenção, beleza? É a realidade. E o NAD mais baixo não afeta só músculo e metabolismo, afeta a proteção e resiliência do sistema nervoso. NAD mais baixo não pesa só no corpo, ele pesa também na capacidade do seu cérebro se manter funcional. Então, seja menos burro e, obviamente, tá? Lógico, isso aqui não é uma forma de ofender ninguém, mas, cara, se você quer ser menos burro, você precisa ter um bom cérebro, tá? E quando eu falo burro, eu tô falando literalmente, cara, de você tá vendo um monte de merda acontecendo no seu corpo e não faz nada. Então, pensa, você precisa ter um bom cérebro para tomar boas atitudes e decisões na sua vida. Essa é a grande verdade, tá bom? Cuide do seu cérebro. Agora vamos para o ouro, né? As doses reais aí de NAD+, tá? Vamos lá, turma. Doses de iniciantes, tá? Ficam na casa de 25 a 50 miligramas por dia e o tempo de uso já vou falar logo depois. Doses de avançados de 50 a 100 miligramas por dia, tá? E a frequência também de uso vou falar mais à frente. Combinações: MOTS-c, SS31 casa lindamente bem o NAD+, e o NADH também, tá? O NADH é um suplemento, na verdade, você compra ele como um suplemento também, facilmente em farmácia de manipulação, e a gente tem que entender que é assim, tá? Ó, o NAD+, tá? Ó, faltou eu por aqui, ó. NAD+, é considerado a forma bruta necessária nas mitocôndrias para gerar ATP, tá? Enquanto o NADH entrega a energia de uma forma mais constante, mas veja bem, ó, agora entenda uma coisa, tá? Para que o NADH funcione, não pode tomar ele sozinho, tá? Como eu falei, o NAD+, ele é a forma bruta para dar aquele tranco nas suas mitocôndrias para realimentá-las e voltar a produzir energia. O NADH, ele vai fazer uma disposição, um equilíbrio de energia mais consistente, constante. Só que ele só vai fazer isso se tiver energia. E sem o NAD+, você não tem energia suficiente na mitocôndria. Por isso que tem pessoas que tomam o NADH achando que vão melhorar a disposição energética, quando na verdade não melhoram literalmente nada. Precisa dos dois em conjuntos. Adenão, dá para utilizar o NAD+ com o MOTS-c e o SS31? Dá, principalmente se você está pensando em reparo mitocondrial. O SS31 ou otimização mitocondrial, por exemplo, também com o MOTS-c. O NAD+, ele vai casar muito, muito bem com esses dois peptídeos. Beleza? O tempo de uso, pessoal, do NAD+, ele acaba, assim, variando bastante, tá? Por quê? A realidade é que algumas pessoas precisam de mais tempo de uso, outras menos, mas você pode pensar em um uso mais constante com o NAD+, tá? Porque é uma coenzima, não é um peptídeo, não é um hormônio, não é um esteroide, então não vai te causar uma consequência ruim, desastrosa, nada disso, beleza? O que você pode fazer é combiná-lo com algumas coisas que vai te ajudar e utilizar por um tempo
maior aí, 3, 4, 6 meses, até você estar bem, se sentindo bem, disposto. Aí sim você pode pensar em parar, mas lembre-se, você tem que estar com a sua dieta, seu treinamento, seu sono, tudo alinhado. E esse geralmente é a chave essa, né? Geralmente é a chave de ter a janela de tempo que você vai ter para mudar hábitos. São meses pra mudar hábito, pessoal. Você não vai mudar hábitos. Seus hábitos estão uma merda. Você não vai mudar seu hábito do dia pra noite. Essa é a realidade, tá? Em um mês, em 2 meses, não vai. Você vai mudar mesmo o hábito e se, tipo, melhorar toda a sua condição de dieta, de treino, de sono, depois de meses que isso vai acontecer, tá? Então, como sempre eu digo, toma cuidado com as fontes que vocês pegam. Tem contato aí no link da descrição, nos comentários, e você pode chamar lá, que é onde eu pego os meus peptídeos, coenzimas, hormônios, eu pego sempre nesse contato. Beleza? Se inscreve no meu canal se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, seu joinha, e manda sua dúvida aí caso você tenha. Te vejo em breve no próximo vídeo aqui do Mundo Hormonal. Forte abraço, Denão Cardoso.